Olá pessoal, nós estamos lendo o livro de Êxodo e vamos dar continuidade agora. Antes de começarmos a leitura do dia, eu queria fazer um pedido especial para você. Nós estamos com o desafio de chegarmos a 1000 inscritos no nosso canal do YouTube, para que assim possamos transmitir ao vivo a leitura de cada dia da maratona, facilitando o nosso trabalho. Então, se você puder nos ajudar aí, se inscrevendo no canal, a gente vai ficar muito alegre e agradecido a você. Nós vamos agora para o capítulo 15 de Êxodo, versículo 1, diz assim, vai falar sobre o cântico de Moisés. Versículo 1. Então Moisés e os filhos de Arão entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o meu Deus, é o meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas entoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apodera o temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com seus carros de guerra e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. E aí vem o cântico de Midian, versículo 20. A profetisa Midian, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Midian lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Aí vai falar sobre as águas amargas se tornarem doces, versículo 22. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas, por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Agora no capítulo 16 de Êxodo vamos falar sobre Deus mandar o maná. Versículo 1 diz: partiram de Eli, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai.
aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda a multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Aí Deus manda codornizes, versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: tenha ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E, quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada, e não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolheu quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Aí eu vou falar sobre o povo de Israel recolher o maná, versículo 22. No dia seguinte, recolheram alimento em dobro, 4 litros cada um, e os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: comam isto hoje, pois hoje é sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas no sétimo dia é sábado. Nele não haverá nada a recolher. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele no sétimo dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim o povo descansou no sétimo dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro,
branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão que eu os sustentei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram na terra habitada, comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Vamos ler agora Êxodo capítulo 17, que vai falar sobre a água da rocha em Refidim. Diz assim, versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede? E a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, e ela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? E aí os amalequitas atacam Israel, versículo 8. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Por isso Moisés ordenou a Josué: Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Porém, quando ele baixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de cada lado, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: Escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porque o Senhor jurou: haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Vamos agora ler o capítulo 18 de Êxodo, que vai falar sobre a visita de Jetro a Moisés. Versículo 1 diz: Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: Fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: O Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: Eu sou seu sogro, Jetro, estou chegando, com sua mulher e os seus filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e a todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor lhes havia livrado.
Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto de sacrifícios a Deus e Arão e a Deus, de sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Aí vem a nomeação dos auxiliares, versículo 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: O que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis, e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda a causa grave trarão a você, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles ajudarão a levar a sua carga, a levar essa carga. Se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo o que ele tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgavam. Então Moisés se despediu de seu sogro Jetro, e este voltou para a sua terra.